Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS11, vale a pena? Então pessoal, antes da gente descobrir um pouco mais sobre esse fundo de recebíveis, fundo de papel CPTS11, eu gostaria de pedir encarecidamente, por favor, deixe o like aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo se você já conhecia esse fundo, se você pretende adquiri-lo, o que você acha desse fundo. Compartilhe esse vídeo com seus demais conhecidos, para a gente fazer com que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho, e aí você vai ser notificado dos demais vídeos. O canal conta atualmente com 94 inscritos, faltam bem pouquinho, faltam só 6 para a gente atingir os nossos 100 inscritos aí, e depois a gente vai para as próximas metas. A meta final, a mais próxima, é tentar atingir 1000 inscritos, mas a gente vai um passo de cada vez. Então depois rumo aos 200, 300 e assim por diante. Tudo bem? Então vamos lá. CPTS11, esse é um fundo que ele é relativamente antigo na Bolsa. Ele teve início em 2014, agosto de 2014. Ele é um fundo de recebíveis imobiliários e ele tem como mandato títulos e valores imobiliários. O que isso significa? Que pelo menos 2/3 aproximadamente do fundo ele tem que investir em fundos de papel. Ele foi lançado com base 100 e ele tem uma altíssima liquidez diária. Tá sendo negociado em média 11 milhões por dia. Os usuários do Clube FI dão uma nota 4 de 5 para ele, uma boa nota. E ele tem quase 2% de representação no IFIX, que também é uma boa quantidade. E ele tem também um bom número de cotistas, mais de 21 mil, e ele é gerido pela Capitânia. Tá? Esse fundo, atualmente, ele está passando por uma subscrição. O que vem a ser subscrição? Subscrição é quando o fundo vem a mercado pedir dinheiro. Ele tenta captar recurso para aumentar o patrimônio do fundo, aquela quantidade total. Tá? Esse fundo atualmente, aqui no... várias informações que eu trago, eu retirei do site Clube FI e outras do próprio relatório gerencial. Então lá no Clube FI, o valor atualizado desse fundo é de 2 milhões, tá? Ele conta com um preço sobre valor patrimonial de 1,06. O que isso significa? Significa o seguinte, que a cota atualmente está valendo 95, mas está sendo negociada no mercado por 100. Então, essa diferença representa 6%. Tá? Outro ponto que a gente pode observar aqui em relação à subscrição, então, assim, as últimas 3 subscrições. Em novembro de 2020, esse fundo veio a mercado e tentou captar 390 milhões, sendo que o mínimo para que a oferta tivesse validade foi 30 milhões. Tá? E o preço que ele cotou à época ele está sempre cotando... Aqui não vai trazer para a gente, aqui só tem a cotação atual do fundo. Depois, em fevereiro, ele veio captar mais 386 milhões, com um mínimo de 30 milhões. E agora, em maio do mês passado, ele veio ao mercado tentar captar 600 milhões. Ou seja, ele está nesse período de subscrição. Então, ele está tentando trazer dinheiro para o fundo. Tá? No Clube FI, já consta esse valor atualizado de 2 bilhões aqui. Por que eu estou falando no Clube FI? A gente vai observar aqui para frente no relatório gerencial, o último relatório dele é do final de abril. Então, parte do dinheiro captado só vai estar constando até aqui. Essa última emissão não vai estar constando ainda no relatório gerencial. Tá? Aqui a gente observa as cotações desse fundo desde que ele foi lançado. Ele sempre oscilou ali. Você pode observar o seguinte. A gente sempre... instrui que para fundos de papel é muito importante que você não pague muito caro nele. Você pode pagar mais barato desde que o fundo de papel tenha fundamentos. Mas nunca pague com valor muito expressivo acima do que ele realmente vale. Por quê? No decurso do tempo, você observa que o fundo sempre volta ali para próximo do que ele realmente vale, porque ele não tem patrimônio físico. O patrimônio dele é dinheiro. Então, não tem muito sentido você ficar pagando muito acima do que esse fundo vale. Então, antigamente, ele era sempre negociado ali com pouco ágio.
muito raramente ele passava ali dos seus R$ 105. Recentemente, esse fundo ele deu uma descolada grande, e aí, próximo agora do momento pandêmico que vivemos em março do ano passado, todos os fundos sofreram isso e ele teve uma queda expressiva aqui. Mas olha só, olha o que a gente observa. No seu ápice, esse fundo foi negociado a mais de R$ 110, por volta de 113 e depois por volta de quase 120, extrapolando aquele limite máximo que é aceitável para fundos de papéis de no máximo 110. Porque até 10% é algo aceitável, mas um valor muito acima não tem sentido. Agora, aqui sim, nesse momento pandêmico que a gente vive, em todos os fundos fundos imobiliários, em todas as ações da Bolsa, em março de 2020 foi um excelente ponto de entrada, tá? Olha quanto que esse fundo foi negociado nessa época. Esse fundo foi negociado a próximo de R$ 80. Então foi um excelente ponto de entrada, tá? E o relatório do CTPS, eu achei bem interessante, eu gosto bastante do relatório deles, porque é muito, muito detalhado. É um relatório com 30 páginas, eles contam os pormenores do fundo. Aqui a gente não tem tempo para isso, então eu trouxe apenas o resumo, tá? Mas o que o fundo vem demonstrar para a gente? Que no decorrer do tempo ele tem conseguido um retorno bacana. Investimentos em renda variável tem-se que tentar obter sempre um pensamento de longo prazo. Por quê? O fundo ou qualquer ativo de renda variável, ele sofre variações no decorrer do tempo. Mas o que esse fundo, o gestor vem trazer para a gente? Que, em média, esse fundo tem conseguido trazer como retorno 12% ao ano. Então, assim, em média, ele sempre entrega bons resultados. Outro ponto que o fundo vem trazer para a gente é que, na média, esse fundo conseguiu bater o IFIX. O IFIX aqui, ó, que é essa linha de azul claro, ele nesse período, desde que o fundo foi lançado, ele bateu 104%. Ao passo que o CDI bateu 72%, enquanto o fundo conseguiu bater 125%. Ou seja, esse fundo conseguiu bater o índice de fundos imobiliários e conseguiu bater a nossa taxa básica de juros. Então, quem investiu desde o início conseguiu ter uma excelente rentabilidade, tá? É bacana por esse ponto aqui. Esse fundo, mais para frente no relatório aqui, a gente vai observar de onde vêm as receitas do fundo. Então, está sendo comum em fundos de papel e até mesmo em outros fundos que haja bastante rotatividade da carteira, bastante trader. Então, em abril, olha o que esse fundo fez. Ele adquiriu esses fundos aqui, ó. Adquiriu o CRIs e também fundos imobiliários, tá? E vendeu esses CRIs aqui. Aqui é apenas a tabela de CRIs, tá? É apenas a tabela de CRIs no período. E aqui, a tabela de CRIs no período. O que ele fez de compras e o que ele fez de vendas. A gente observa, então, que esse fundo ele faz uma rotação de carteira, tá? Para obter ganhos de capital. Já nessa tabela, olha o que o fundo girou também. Ele girou, comprou FIIs, que ele também investe em FIIs, e ele vendeu FIIs, auferindo ganho de capital nessas negociações. Compras de FIIs, vendas de FIIs, tá? O que a gente observa aqui embaixo? Ele é um fundo bem negociado, como a gente viu lá naquele primeiro slide lá do Clube FI, ele tem uma boa rotação de carteira, um bom volume negociado também na Bolsa. Olha que interessante. Em janeiro ele negociou, em média, 120 milhões, 139 milhões, com a negociação média diária de 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões agora em abril. Então ele tem presença 100% nos pregões, ó, por isso, até mesmo por isso, é um dos critérios para ele fazer parte do IFIX. Tá? Então é um fundo assim, bem líquido, bem negociável, é um fundo bem sólido. Esse DRE aqui, ó, se chama demonstrativo de resultado aqui. Tá? O que a gente vem observar? O DRE é um mini... as demonstrações contábeis, elas são bem complexas. Então, o DRE é um resumo desses demonstrativos. Aqui ele vai demonstrar tudo que ele obteve de receita, tudo que ele obteve de despesas e, por fim, qual o resultado. Em cima deste resultado, o que ele distribuiu? E
também é muito importante, eu acho interessante os fundos que são transparentes e trazem isso para o cotista. O que ele acumulou no total? O que a gente observa? Que esse fundo, ele vinha fazendo uma boa reserva, só que agora na virada do ano, ele diminuiu as suas reservas. Ó. Então, ó, ele acumulou pouco, distribuiu. Atualmente, esse fundo ele tem como reserva aqui 1 centavo apenas. Teve um outro fundo que eu falei num vídeo anterior, quando eu estava fazendo o top 10 fundos de papel com maiores pagamentos. O HSAF, ele tem um acumulado de outra cota a distribuir, mais de R$1 acumulado. Então, o CPTS, nesse ponto, ele tem uma pequena reserva. Mas é interessante observar que ele vai fazendo reserva e vai distribuindo e vai fazendo todo esse contrabalanceamento. É um fundo que não tem entregado acima do que ele tem capacidade e que, volta e meia, ele, com as reservas que faz, ele distribui isso. Agora, aqui é um ponto importante. O que acontece? É comum para as pessoas iniciantes, às vezes, adentrar em algum fundo ou em algum ativo, isso seja ações ou fundos imobiliários, pelo que foi indicado e não pelo conhecimento que ela vai buscar tentar aprender. Então, volta e meia, você vê nos comentários aí, falando, por que esse fundo está caindo? Por que esse fundo está subindo? E às vezes não tem a noção ou sentido como que esse fundo faz dinheiro. Então, outro ponto interessante, assim, novamente, eu quero trazer elogios ao relatório da Capitânia, porque ele é bem detalhado de onde vêm os recursos. Então, note aqui, ó, por exemplo, em maio de 2020, ele auferiu o ganho de renda fixa aqui, ó, é quase irrisório, em maio de 2020. Tá? De onde que veio? Aqui representa as despesas, então está aqui representado. Os ganhos de capital, na época, era pouco, não tinha muito trader. Rendimento dos FIIs que ele investe. E de onde vinha ganho de capital de FII, tá? De onde vinha a maior parte de receita? Do rendimento de CRIs aqui. Por que eu estou querendo trazer essa atenção? Nesses dois pontos aqui, ó, ganho de capital com CRIs e ganho de capital com FIIs. São esses azuis aqui, ó, e esse cinza. O que a gente observa? Que no decurso do tempo, esse fundo vem começando a ter ganhos de capital com vendas de CRIs, ó, com giro na carteira de CRIs. E que quando ele não consegue ter muito ganho de capital com isso, ó, e também com o giro na carteira aqui, que é essa parte de cima. O que ele gira, esse cinza aqui, ó, é tudo que ele compra e vende FIIs. Então, essas duas, esse azul escuro, esse azul claro e esse cinza aqui representam giro na carteira. Então, se por algum momento o fundo começar a enfrentar dificuldade no seu giro, o que isso vai impactar? As receitas realmente recorrentes vêm desse azul escuro e desse outro azul mais clarinho, que é realmente o rendimento dos FIIs e o rendimento dos CRIs. E também, caso ele tenha dinheiro parado, quando ele fica com dinheiro parado em renda fixa, ó, que representa muito pouco aqui no fundo, ó, quase nada. Como ele está passando por captação, enquanto esse dinheiro é alocado, esse dinheiro fica parado em caixa e também traz rendimentos. Mas o que eu quero alertar? A pessoa compra um fundo imobiliário, não se atém, que esse fundo, por exemplo, ele ofere, assim como vários outros, tá? O Iridium, o HCTR, hoje é algo comum para esses fundos ficar fazendo giro tanto dos seus CRIs, quanto giro compra e venda dos FIIs. Então, nesses traders aí que ele compra e vende oferindo ganho, é onde vem uma boa parte da receita, onde os fundos têm conseguido captar mais, tá? Então, se isso diminuir, todos esses fundos vão ser impactados e vai passar a ter uma receita menor. Aqui eu trouxe também para vocês a exposição por cada segmento. Ó. Então, esse fundo ele tem 37% aplicado em FIIs e quase que o seu restante total é aplicado em CRIs. Tá? E aí, qual o segmento do CRIs? Comercial, logístico, shopping, híbrido, varejo, residencial, loteamento. E aí ele tem 4% em caixa como reserva de liquidez. Qual a exposição e qual índice que esse fundo tem aplicado? Esse fundo tem aplicado 51% em IPCA mais 6, que é a inflação, é como se fosse o índice oficial de inflação. Novamente, os 37% em FII. Ele tem 5% aplicado em CDI mais 3. Ontem eu fiz um vídeo, inclusive
veja aqui no canal um vídeo sobre os impactos da nova taxa Selic. Ela acabou de ter aumento, ela saiu de 3,5 e foi para 4,25. O fundo tem também mais uma exposiçãozinha pequena de 1,9 em GPDI e, como a gente viu no índice anterior, ele tem 4,4% em caixa, em liquidez. Eu gostaria de reforçar novamente, por favor, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você tem esse fundo, se pretende adquirir. Compartilhe esse vídeo com seus conhecidos para que a gente consiga levar mais educação financeira a demais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado dos demais vídeos. E agora o nosso canal conta com 94 inscritos. Eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês. E vamos aí firme e forte para bater essa meta aí de 100 inscritos. Eu vou deixar passando aqui para vocês, alguns, não são todos, porque tem muitos lá no relatório, eu não trouxe todos. Mas eu vou estar deixando passando para vocês aqui alguns CRIs e FIIs que esse fundo investe. Fiquem com Deus, encontro vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io